Oi, turminha! Como vocês estão? Sabemos que as artes são representadas de diversas formas por meio da escultura, gravura, desenhos, entre outras, e pode ser ainda utilizado diversos materiais e objetos. Hoje vamos conhecer a história e obra de uma artista que se destacou tanto na pintura e na gravura quanto na escultura. Existem algumas de suas obras espalhadas por todo o mundo e em diversas cidades brasileiras, inclusive aqui na nossa cidade de Guarulhos. Isso mesmo, gente! Será que vocês sabem qual é a obra dela que temos aqui e onde ela está localizada? Vamos descobrir? O programa vai começar! Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos no mês falando sobre mulheres e hoje eu trouxe uma história real de uma rainha brasileira, Teresa. Espero que vocês gostem dessa história. Teresa morou aqui no Brasil há muitos anos, lá no século XVIII, em Mato Grosso. Pois é, e era chamada de rainha pois passeava com imponência pelos rios do Pantanal. Essa Teresa, essa rainha, não era como as dos livros que nós conhecemos, não. Ela não usava vestidos luxuosos e nem calçados luxuosos. Ela vivia na floresta, onde se escondia e organizava a sua comunidade. Essa comunidade se chamava Quilombo Quariterê. Teresa e João Piolho, seu marido, ajudavam as pessoas que fugiam da condição de escravo. Pois nesse período aqui no Brasil, as pessoas que vinham lá do continente africano eram escravizadas aqui e trabalhavam na agricultura. Nesse Quilombo Quariterê, Teresa organizava todas as pessoas e toda a comunidade em um parlamento, onde tudo era decidido de forma coletiva. Lá também as pessoas cuidavam umas das outras. Eles plantavam, eles colhiam, e aquilo que ficava excedente eles vendiam. Também eram famosos porque eles dominavam a forja. A forja é aquela transformação do ferro em instrumentos de trabalho. Eles eram muito espertos, muito inteligentes. Essa tecnologia veio dos africanos, dos nossos irmãos africanos. Um dia, Teresa chora com a morte de João Piolho em combate com soldados do Estado. Neste momento fica mais evidente a força de Teresa de Benguela. Ela, como líder do Quilombo Quariterê, organiza escravos, negros e negras e organiza todos os indígenas, juntos a favor da libertação de todos aqueles que sofriam oprimidos na condição da escravatura. Pois é, Teresa, quando organiza todos, também defende o seu quilombo. Ela acaba por roubar algumas armas de algumas cidades próximas e também trocar com alguns brancos, pois eles conseguiam dinheiro com a venda daqueles alimentos excedentes. Depois de mais ou menos uns 20 anos que Teresa de Benguela organiza esse quilombo, ela acaba por ter a sua voz silenciada, mas nunca esquecida, jamais esquecida. O quilombo dura até quando pôde. Os mais de 100 quilombolas do Quilombo Quariterê defenderam o quilombo e assim, um dia, precisaram sair dali. Teresa de Benguela hoje é lembrada no dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra. Sempre para nos lembrar da luta pela libertação de todos, a favor de todos. Teresa vive em cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado e contem essa história para os seus amigos, familiares, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre a quinta proposta do nosso segundo caderno de atividades. Essa proposta é muito legal. Sabe do que ela fala? De coleções.
Quem nunca teve uma coleção, não é mesmo? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou diretora da Escola Vinícius de Moraes. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês a minha coleção. Eu tenho uma coleção de suculentas e cactos, vou mostrar para vocês. Olha aqui, são várias plantinhas. Eu procuro comprar sempre alguma diferente que eu não tenho ainda, mas às vezes eu vou fazendo mudinha com elas, então acabam ficando algumas iguais. Mais algumas e essas aqui também. É isso, espero que vocês tenham gostado e logo eu quero assistir esse vídeo também para saber o que vocês têm de coleção aí em casa, hein? Essa é a coleção de cartões postais da Ana. Ela se corresponde com várias pessoas de diversos países do mundo. Tem cartão postal da Islândia, da Tailândia, da Austrália. O país que você pensar, eu tenho certeza que ela tem um cartão postal. Olha só que legal! E a Daniela, que guardou sua coleção de figurinhas de chiclete desde criança? Olha só que incrível! Isso já virou uma relíquia! Quem iria imaginar que as figurinhas estariam tão bem cuidadas em perfeito estado? Olha só o que a Daniela guardou também desde criança. Sua coleção de tazos. Bem legal, né? Quem já tinha visto esses tazos? Olha só a coleção de moedas do Alexandre. Mas olha só o que eu encontrei aqui no meio. Quem sabe o que é isso? Ah, não falei que os objetos contam histórias? Antigamente não existia celular. Quando a gente queria telefonar para alguém e estava no meio da rua, nós usávamos um orelhão. E para o orelhão funcionar, nós tínhamos que comprar essas fichas aí. Aí era só telefonar. Às vezes não dava tempo de falar tudo o que a gente queria, porque a ficha caía. E quem iria imaginar que existia moeda quadrada? Quem aí faz coleção de gibi? O Alexandre tem essa coleção desde muito novinho. Olha só, ele tem o gibi número 1 do Wolverine. Antigo, né? Meu nome é Emanuele e essa é a minha coleção de chaveiros. Essa aqui é de personagens. Essa aqui é de viagem. Essa aqui é de marcas. E essa aqui é de fotos de pessoas da minha família. Tem várias outras coisas aqui. Ai, como vocês sabem, eu amo a natureza. Por isso, eu fiquei apaixonada por essa coleção de orquídeas. Olha só quantas cores, quantos tamanhos, que riqueza de detalhes. Aqui nós temos os álbuns de figurinhas das princesas. Também contava as histórias, né, os contos de fada. Esse daqui acho que foi o primeiro. E esse daqui foi o segundo. Que tem os dados dela, a fotinho dela quando tinha 5 anos. E a gente guarda aqui, ó, as coisas que ela gostava. Coisas que são significativas. Quando ela era pequena, gostava de brincar, se fantasiar de princesas. Esses são os Cavaleiros dos Zodíacos. Esse é o álbum, pertence ao André, que hoje tem 21 anos.
Esse programa passava na televisão, acho que por volta de 2003, 2004, mas até hoje a gente tem esse álbum porque é bastante significativo para ele. Eu tenho aqui a minha coleção de conchas. Eu gosto muito de conchas, ó. Tem conchas grandes, diferentes, conchas mais simples, conchas das bem simples. E sabe o que eu acho mais legal? É que eu trago as minhas conchas e aí eu escrevo aqui de onde é e que ano que foi. Essa daqui eu peguei em Paraty, em 2012. Eu tenho essa daqui de Vitória, eu peguei em 2019. É Vitória do Espírito Santo. Essa daqui eu peguei em Maceió, na Praia do Gunga. Eu sempre escrevo aqui para eu saber de onde foi. E eu tenho esta, olha que grande, que linda. Eu peguei em Trindade, em 2016. Foi uma viagem muito legal que eu fiz com os amigos. Esta daqui eu peguei em Itanhaém, em 2014, nas férias que eu fui com a minha família. Ai, que legal! Essa foi a minha última concha, eu peguei em Florianópolis, em fevereiro desse ano, 2020. E essa é tão pequena, mas ela é tão especial. Eu peguei em Orlando, muito linda essa conchinha, pequenininha. E essa aqui também é de Paraty, 2012. É muito legal ter coleções, né? A gente tem memória, a gente tem recordação. Você tem uma coleção? Olha que legal! Essa é a coleção de conchas da Eliana e essas são as conchinhas da Ana e do Ronaldo. Eles também, todas as vezes que encontram uma conchinha no chão diferente, levam para casa. Viram só quantos tamanhos, quantas cores? A natureza nunca faz uma concha igual a outra. A primeira atividade que deixo hoje aqui é que vocês conversem na casa de vocês sobre coleções. Vocês já fizeram alguma coleção quando eram pequenos? Vocês guardaram essa coleção? Vocês ainda têm essa coleção? Todo mundo já teve uma coleção quando era pequeno, mas nem todo mundo guarda até ficar adulto, como essas coleções maravilhosas que eu mostrei para vocês. Se essa coleção ainda existir, separe um tempo e mostre para a criança a sua coleção. Conte as histórias que você lembra, como você decidiu colecionar esses itens, por quê. Tem muitas lembranças boas, tem alguma lembrança ruim? Conte muitas histórias. Se você não tem nenhuma coleção na sua casa, ainda assim eu tenho certeza que você guarda algumas fotos antigas. Separe um tempo para conversar com as crianças sobre as coisas que aconteceram no passado. Compartilhar as nossas memórias de infância com as crianças é uma delícia. Mas o que muita gente não sabe é que esse tipo de atividade nutre o olhar e aumenta a nossa capacidade de escuta, de empatia. Coisas muito importantes no desenvolvimento de qualquer ser humano. Depois de conversarem bastante com as crianças, peçam a ela que faça um desenho da parte que elas mais gostaram dessa conversa e também escrever o nome da coleção da pessoa que estava na fotografia. Deixem que a criança escreva do jeitinho dela, sem nenhuma interferência dessa vez. Sabe, eu vou mostrar para vocês uma coleção muito antiga que eu guardo aqui na minha casa. A coleção de moedas do meu avô. Toda vez que eu pego essas moedas, eu lembro muito dele. A forma como ele organizava as moedas, fazendo decalque das moedas numa folha, catalogando, contando histórias de como ele tinha conseguido cada uma daquelas moedas. Algumas ele comprou, outras ele ganhou. Outras ele ganhou de amigos. Uma boa parte dessa coleção veio de um amigo dele, que quando estava muito velhinho, resolveu doar as moedas para o meu avô. E eu as guardo com muito carinho até hoje. Eu adorava mexer nas moedas, ler o nome dos países, procurar no Atlas onde cada um daqueles países se localiza ou se localizava.
Ficava pensando também como aquela moedinha ou aquela cédula de dinheiro veio parar aqui no Brasil. Pensava também como é que uma nota tão grande cabia na carteira de alguém. Tinham notas grandes, notas pequenas, moedas grandes, moedas pequenas, moedas leves, moedas pesadas. Passava horas olhando e pensando sobre todas as coisas relacionadas àquela coleção. Deixo também uma segunda atividade. A diretora Luciana já deu uma bela de uma dica no começo do vídeo. Eu quero conhecer a coleção de vocês. Vocês têm alguma coleção? Me contem qual é, tirem fotos, façam desenhos, mandem áudio ou vídeos para que todo mundo conheça qual é o tipo de coleção que você tem. Minha filha tem uma coleção de pontas de lápis. Isso mesmo, sabe quando você aponta um lápis e aquela pontinha pequenininha cai? Ela coleciona essas pontinhas de lápis desde que ela tinha 5 anos. Sabe o que é mais legal nessa história? É que os amigos dela já sabem disso. Todos eles guardam pontinhas para dar para ela. Ela fala que no começo ela achava que as pontinhas ficavam muito sozinhas e que por isso resolveu guardá-las num apontador pequenininho. Depois, ela achou que elas ficavam presas lá dentro e resolveu criar um berçário de pontas. As crianças são naturalmente sustentáveis em suas brincadeiras. São sensíveis, poéticas. Olha só, pontas de lápis. Quem iria imaginar que alguém iria colecionar pontinhas de lápis, não é mesmo? Mas não vale ficar quebrando a pontinha do lápis para guardar a ponta, hein? Vou falar mais uma vez. Temos que respeitar e valorizar essa poética da infância que guarda essas pequenas miudezas como se fossem verdadeiros tesouros. E nada de ficar classificando a coleção do outro como lixo. Cada pessoa dá um significado único para objetos e outras coisas. Nós precisamos respeitar. Deixei mais um monte de atividades, não é mesmo? Já sabem, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Faça uma por vez. Registre tudo e mande fotos, vídeos, áudios para a escola de vocês. Eu tenho certeza que eles vão amar saber o que é que vocês estão estudando em casa. Que o pessoal da sua escola vai ficar muito feliz em saber que você está realizando as atividades, que está aprendendo, que está descobrindo e que principalmente está brincando e se divertindo. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se que nossos encontros são sempre às terças e quintas-feiras. Um beijo e até mais! As formas. Por que você está tão animada, Mica? A Mica está tão animada que cansa só de olhar. E você acha que ela descobriu alguma coisa legal, Peluda? Claro que descobriu! Aposto que ela descobriu que vai ganhar um presente do vovô. Ou então que vai pra praia com o papai, a mamãe e o Dani. Ou vai ver que... Ai, deixa a Mica falar! Eu descobri as formas! Eu vou contar pra vocês! Hoje na escola, a Pro falou que a gente ia aprender as formas geométricas. Então, ela falou dos triângulos, dos quadrados, dos círculos e dos retângulos. Aí, a Pro falou pra gente usar as massinhas de modelar para fazer as formas. A Gabi, que é minha melhor amiga do mundo, fez um triângulo vermelho. E eu fiz um círculo amarelo bem grandão. Eu falei para a Pro que o meu círculo parecia o sol. E ela concordou e disse que as formas estão em todos os lugares. Cadê? Onde elas estão? Não sei. Por que a gente não brinca de procurar as formas? Boa ideia, por quê? Vamos lá!
Mas como é que são essas formas mesmo? Eu vou desenhar para você. Esse aqui é o círculo. Ele é bem redondo. Agora vou fazer o triângulo. Ele tem 1, 2 e 3 lados. Legal! Este outro, a Pro falou que é o quadrado. Ele tem 1, 2, 3 e 4 lados. E a última forma, que parece um quadrado esticado, é o retângulo. Que legal! Agora a gente já pode procurar. Olha, Mica, achei um círculo. É mesmo! Tem um bichinho saindo de dentro do círculo. E ele é todo feito de círculos também. Você viu por quê? Essa árvore parece um retângulo com um triângulo em cima. E aquela outra parece um retângulo com um círculo em cima. Verdade! E ela está cheia de flores de triângulos. Triângulos com um círculo no meio. Mica, a gente já viu círculo, triângulo e até retângulo, mas ainda não viu nenhum quadrado. É mesmo? Onde será que os quadrados se esconderam, hein? Achei! Puxa, um quadrado que voa! É uma pipa, por quê? A pipa enroscou naquele retângulo. Ela está escorregando pelo triângulo. Ela passou por aquele círculo e caiu na frente do quadrado. Mica, essa casa tem todas as formas que sua Pro ensinou. Que demais! Círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Você pode acreditar. As formas geométricas aparecem em todo lugar. O sol que brilha no céu é um círculo a iluminar. E a pipa daquele menino é o quadrado que tem em voar. No mar vejo um barco à vela, um triângulo a navegar. No retângulo chamado banco, vou sentar para admirar. No mundo tudo que vejo e também posso tocar tem uma forma geométrica escondida em algum lugar. Puxa, as formas estão em todos os lugares mesmo. Até na sua barriga, porque ela é um círculo. E o seu nariz também parece um círculo. Meu nariz? É mesmo? Mica, vem brincar com o Daniel. Estou indo, papai. Tchau, pessoal. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui no Você Sabia Saúde nós vamos falar de uma doença bastante conhecida, a tuberculose. E para abrir o nosso papo, eu vou perguntar, você sabia que tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose? Pois é, inclusive o principal sintoma da tuberculose é a tosse, seja ela na forma seca, ou seja, sem catarro, ou na forma produtiva, com produção de catarro. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório, que é a pessoa que tosse por 3 semanas ou mais,
procure uma unidade básica de saúde, que é a UBS, mais próxima da sua casa para uma avaliação e a realização de exames. Se o resultado for positivo para a tuberculose, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível e segui-lo até o final. Existem outros também sinais e sintomas que podem estar presentes, como por exemplo o emagrecimento, a febre baixa, geralmente à tarde, a sudorese noturna, que é o suor durante a noite, muito cansaço, falta de apetite, palidez e rouquidão. Bom, a tuberculose ela é uma doença infecciosa, transmissível e que afeta principalmente os nossos pulmões, mas ela pode atingir outros órgãos também. E ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que é mais conhecida como bacilo de Koch. E a transmissão da tuberculose ocorre por via respiratória, através do espirro, da tosse ou da fala. E a tuberculose não se transmite por objetos compartilhados, tá? Como talheres, copos e outros. E você sabia que somente no ano de 2019 foram diagnosticados mais de 73 mil novos casos de tuberculose aqui no nosso país? Pois é. Por isso que é tão importante a prevenção através da vacina, que é a BCG, que é aplicada em crianças a partir do nascimento até antes da criança completar 5 anos de idade. E essa vacina faz parte do quadro de vacinas ofertados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de saúde. E o emprego de medidas de controle, da infecção também faz parte das ações de prevenção da doença. Então, vamos manter os ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar, sempre proteger a boca com o antebraço ou com um lenço ao tossir ou espirrar e evitar as aglomerações. E só mais uma informação bem importante também, você sabia que uma pessoa com tuberculose sem tratamento pode infectar em média outras 15 pessoas em um único ano? Nossa, que perigo, né? Então, vamos prevenir e tratar, afinal, a tuberculose tem cura. Bom, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Conceição e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma massinha com uma farinha diferente, a farinha de mandioca. Para fazer essa massinha, a gente vai precisar de farinha de mandioca, que é essa farinha branca, uma xícara de farinha de mandioca. Eu coloquei tudo aqui no meu potinho. Em casa você pede ajuda com algum familiar para te ajudar a fazer. Uma colherinha de óleo, uma colher de óleo, isso. E também uma xícara de água. A água vocês vão colocando aos poucos, até ela dar ponto. E aí vocês podem misturar com a colher, vocês podem misturar com a mãozinha, tá bom? Aí vocês vão misturar até ela dar o ponto. Eu já deixei uma separadinha aqui para mostrar para vocês como ela fica. Olha só como a minha ficou. Ela fica bem legal pra gente brincar. Ó, bem divertido, bem macia, dá pra vocês brincarem à vontade em casa. Se vocês preferirem dar uma cor pra sua massinha, uma cor diferente, pode estar usando um suquinho assim que tem no mercado. E ela fica assim, ó, esse meu aqui, ó, deixei ela vermelhinha, tá vendo? Ficou um pouco rosadinha, ficou bem bonita. Aí fica a gosto de vocês, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, massinha com farinha de mandioca. Tchau, gente! Olá, crianças! Eu sou a professora Daniela. A dica da brincadeira de hoje é brincando de medidas. A professora vai apresentar para vocês um instrumento chamado fita métrica. Se nós não tivermos a fita métrica, temos um outro material para estar utilizando. O novelo de lã, barbante, fita, materiais que nós temos em casa. A professora vai mostrar para vocês como ela vai medir a altura dela. Lembrando, crianças, da mediação de um adulto. Agora a professora vai medir o barbante ou o novelo de lã na altura dela e vai cortar.
Estão vendo? Na altura da professora. Vocês também podem estar usando o novelo de lã, o barbante, a linha, para brincar, explorar o chão, usando a imaginação e a criatividade de vocês. A professora, como exemplo, fez o zigue-zague, a linha reta, o caracol. Agora a professora vai fazer o movimento do zigue-zague. Agora a professora vai estar andando em linha reta. E agora o caracol. Olha que legal, a professora está andando em círculo. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira de hoje. Beijos, até breve. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, tenho verdadeiros artistas escondidos aí, hein? As obras de vocês ontem ficaram lindíssimas, vocês estão de parabéns mais uma vez, tá bom? Hoje nós vamos continuar passeando aí pelas artes, só que vamos falar sobre a arte abstrata. Você sabe o que é isso? Consegue imaginar? Eu vou te contar e te mostrar algumas coisas bem legais que dependem da nossa imaginação, tá? Antes disso, lembrem-se que vocês possuem um compromisso comigo de postarem um pedacinho da sua história no Eu Faço História. Ontem eu expliquei para vocês o passo a passo de como vocês devem acessar o formulário. Essa semana, o nosso pedacinho é para que vocês contem as suas preferências artísticas, musicais, o que você gosta, por que você gosta, tem alguma música, alguma banda, algum grupo, algum cantor ou cantora que vocês gostam muito? Então compartilhem essas ideias conosco. Não se esqueçam de revisar a produção de vocês antes de fazer a postagem do formulário, tá bom? Nós contamos com a participação das escolas, dos professores. Vamos colocar essa criançada aí para produzir, que eu tenho certeza que histórias lindíssimas serão publicadas no nosso material, tá bom? Agora sim, podem anotar o tema e a data de hoje. Então vamos lá. Como você representaria um abraço? E a saudade? O amor? Todas essas coisas que eu acabei de te falar são coisas abstratas. Significa que cada pessoa pode representar isso de uma maneira diferente. Se eu fizesse agora a representação para vocês da saudade, eu poderia mostrar essa imagem e vocês, olha, nem imaginarem que o que eu quis dizer com aquilo é saudade. Então, essa representação abstrata, ela esteve muito presente nas obras, né? Porque foram muitas obras de uma grande artista chamada Tomi Otaki. Pelo nome, vocês já devem imaginar que ela não era brasileira, né? Ela é de origem japonesa, mas com 23 anos, ela veio para o Brasil e fez aqui do nosso país a sua segunda casa. Ela ficou por aqui fazendo as suas obras, espalhando essas obras por muitos locais, e ela faleceu no ano de 2013 com 101 anos. Olha que legal! Então eu vou te contar um pouquinho dessa história agora. Começou a pintar após os 40 anos e teve os melhores momentos de sua carreira após 50 anos. Muitas de suas obras estão espalhadas por cidades brasileiras. Sua arte foi de grande importância, inclusive em outros países. Nos deixou um legado que se destaca, seja na pintura, seja na escultura. Em 2001, foi criado um espaço que leva o nome da artista e recebe muitas exposições, inclusive exposições internacionais. E sabe onde nós temos uma obra dela bem pertinho de nós? Conseguem imaginar? Não?
A grande marca do estilo de suas obras é a representação gráfica de coisas abstratas. Suas obras possuem cores e formas bem definidas. No Aeroporto Internacional, aqui em Cumbica, pertinho de nós, suas obras possuem lá, logo na entrada ali na pista, né, que dá acesso ao aeroporto, nós temos uma de suas obras sendo representadas lá. E essa obra, ela diz, né, quando ela montou a escultura dela lá gigante, que eu já vou te mostrar a foto, ela disse que era uma forma de recepcionar as pessoas que estivessem chegando em São Paulo. E sabe como ela fez isso? Olha aí na imagem que eu vou te mostrar. Olha, sabe qual é a altura dessa obra? 9 metros de altura. E eu falei para vocês, né, uma forma de recepcionar quem chegava em São Paulo pelo aeroporto. E a própria Tomi, ela escrevia assim: é um abraço a todos que vão chegar a São Paulo de avião. Então essa foi a forma que ela escolheu para representar um abraço. Olha que legal. E temos outras, vou te mostrar. Essas esculturas que eu vou te mostrar, eu vou colocar para vocês onde elas estão localizadas, tá bom? Essa primeira é o monumento 80 anos da imigração japonesa, que fica na rua 23, na avenida, né, 23 de maio, em São Paulo. Essa segunda imagem é o monumento do emissário submarino, que fica em Santos. Ela tem 15 metros de altura, é um cartão postal, né, importante da cidade. A ideia nessa imagem é mostrar a recepção que a cidade teve para os primeiros japoneses que chegaram lá, recepcionando eles aí de braços abertos. E temos também o Monumento do Trabalhador, que fica na região do ABC Paulista. Essa escultura é feita de aço carbono, ela pesa cerca de 15 toneladas, possui 6 metros de largura e 12 metros de altura. Viu só, turma? Às vezes nós olhamos as coisas por aí e nem imaginamos tudo que elas representam, não é mesmo? Então agora eu quero testar a sua imaginação. Vamos testar? Quero só ver, hein? Então vamos imaginar que eu estou aqui fazendo a minha obra de arte. Eu vou fazer pensei, me inspirei e decidi representar. Vamos ver, ai que difícil, é muitas coisas que eu quero representar, né? E aí eu faço uma obra de arte assim, ó. O que será que eu tô aprontando aqui, hein? O que será que eu quis representar com a minha obra de arte? O que vocês acham? Chuta aí, pode falar o que vocês pensaram. Muitas coisas, né? Para vocês pode não ter significado nada, mas eu posso ter me inspirado em muitas coisas aqui para representar essa obra de arte. Vou fazer outra aqui. O que será que a Pro vai aprontar? E agora eu vou fazer uma obra de arte assim. O que será que é isso? O que vocês diriam? Vocês estão lá interpretando a obra de arte, buscando entender o significado dela. O que vocês fariam? E agora, presta bastante atenção no que eu vou te explicar, porque isso faz parte do nosso desafio de hoje. E você vai precisar convidar alguém aí para participar da proposta com vocês, tá bom? Então você vai pegar o seu caderno, aqui a Pro vai usar a luzinha, tá bom? E aí, vocês vão ter várias frases. Vocês vão fazer fichinhas com várias frases e aí você vai sortear a frase. Você vai ter que representar a frase aqui por meio de algum desenho. E a outra pessoa vai ter que descobrir o que você representou. É quase que um telefone sem fio, mas vamos usar para isso imagens. Então, por exemplo,
Vou fazer uma bem fácil, tá bom? Você sorteou a frase lá e está escrito assim: o gato desceu a escada. Marquem um tempo. Você tem 1 minuto para fazer sua representação. Aqui nós não vamos usar 1 minuto, tá bom? Mas daí você combina com a pessoa que estiver brincando com você. Então você vai ter que representar o gato. Ai, meu Deus. Agora vocês vão ver os desenhos da Pro. O que será que a Pro tá fazendo aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O gato. Você já mostra pra pessoa. Gato. Aí não pode falar nada, hein? É silêncio total. O gato, e aí você vai... O que a Pro tá fazendo? Gato, escada, certo? E aí você faz. Você pode ir rabiscando junto, ó. Gato, desceu, escada. Uma tentativa aqui de fazer a representação do gato que desceu a escada, tá bom? Então essa é a ideia da primeira parte aí do nosso desafio. Então você precisa fazer as frases, escolham algumas frases fáceis aí para serem representadas, tá bom? Peguem o caderno e aí convidem alguém para participar com vocês. Vocês sorteiam a frase que precisa ser desenhada, uma pessoa desenha, a outra tenta adivinhar. Tem tempo para isso, combinem o tempo que vocês vão deixar para essa representação, certo? E aí, adivinhando ou não o que está representado, passem para a próxima frase. Combinado? Na segunda parte, eu gostaria que vocês representassem um abraço. Eu mostrei para vocês uma obra hoje da Tomi, perto aqui de nós, no aeroporto, que representaria um abraço a todas as pessoas que estivessem chegando em São Paulo de avião. Então, como vocês representariam? Um abraço. Combinado, turminha? Então, caprichem aí, quero ver todo mundo se divertindo, usando a imaginação e produzindo coisas lindíssimas como vocês sempre fazem. Amanhã eu fico aqui à sua espera. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Esperamos e desejamos que estejam todos bem. A nossa aula de Língua e Cultura Portuguesa de hoje será sobre aposto e vocativo. Não conhecem? Então vamos aprender juntos. Ótima aula! Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em aposto e em vocativo? São esses os assuntos da aula de hoje. A gente vai aprender a utilizar essas duas funções dentro de uma oração. Vamos lembrar que quando a gente fala em oração, a gente está falando de uma construção, de uma sentença, de um enunciado que gira em torno de um verbo. Quando a gente vai fazer a análise daquilo que a gente chama de funções sintáticas, a gente está analisando a posição das palavras em relação umas às outras, dentro de uma oração. Então é importante a gente sempre ter em mente essa perspectiva relacional das funções sintáticas. Isso ajuda muito a gente a reconhecer a função de cada uma das palavras dentro de uma oração. No caso do aposto, que é o primeiro assunto que a gente vai ver hoje, ele tem algumas funções. Ele tem a função de explicar, de especificar, de enumerar e de resumir um outro termo da oração. Então, é sempre na perspectiva de analisar essa função do aposto em relação a um outro termo. Vamos ver em um exemplo? Os livros Melhores Companhias são um presente para o nosso intelecto. Lembra quando a gente falou que alguns termos têm funções? Essas funções podem ser essenciais, essas funções podem ser secundárias, essas funções podem ser integrantes. Esses termos ganham esses nomes. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. No caso do aposto, ele é um termo um tanto acessório, ele é um termo secundário, porque ele acrescenta informações que não são absurdamente necessárias, mas que podem ajudar e podem contribuir para um significado maior da oração. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho os livros são um presente para o nosso intelecto. Eu posso dizer que essas duas partes, ou seja, os termos essenciais, o sujeito
e o predicado, eles estão bem estabelecidos aqui, né? Os livros são um presente para o nosso intelecto. Essa informação está clara, eu não precisaria de uma outra. Mas quando eu digo, por exemplo, que os livros são melhores companhias, mesmo que não seja indispensável, acrescenta um significado interessante à minha oração. E esse acréscimo serve para eu especificar, para eu explicar algo a mais sobre os livros, que os livros, nesse caso, são boas companhias, são as melhores companhias. Quando eu uso o aposto nessa posição, eu preciso colocar as vírgulas, e muita gente reconhece o aposto por conta disso, porque geralmente o aposto aparece entre vírgulas. A vírgula vai ser uma figura-chave na aula de hoje, viu? Pensa sempre nela, pense sempre nos sinais de pontuação que tanto contribuem para uma escrita melhor. A gente precisa saber utilizar a vírgula tanto para a utilização do aposto quanto para a utilização do vocativo. A vírgula desempenha um papel importante nessas duas funções. Perceba que aqui a vírgula serviu para fazer o que a gente chama de isolamento do aposto. Você vai encontrar isso às vezes num livro ou numa gramática. As vírgulas isolam o aposto, ou seja, elas deslocam, elas separam o aposto de outras partes da oração, ok? Pensando agora nos tipos de aposto, eu trouxe para vocês alguns exemplos para a gente poder analisar. Jorge Amado, autor de Capitães da Areia, nasceu em Itabuna, Bahia. Percebe que nesse caso a gente apresenta uma informação a mais sobre Jorge Amado, que é o sujeito dessa oração? Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia. Esse é o sujeito, esse é o predicado. Lembra que o predicado começa com o verbo e o sujeito é aquele ou aquilo de quem a gente está falando dentro de uma oração. Mas no caso, a informação aqui, autor de Capitães da Areia, serve para explicar algo a mais sobre Jorge Amado dentro dessa oração. Isso contribui para o significado e, mais uma vez, olha só, a gente utiliza as vírgulas para deslocar essa função sintática, ok? Então, perceba novamente o uso semelhante ao lá de cima. Vamos a um outro caso. Itabuna, situada no sul da Bahia, é a terra de Jorge Amado. Um acréscimo de informação sobre a cidade de Itabuna e esse acréscimo novamente entre vírgulas. Seria lindo se sempre fosse assim, se sempre o aposto fosse apresentado da mesma maneira. Mas existem outras formas de apresentação do aposto. Pense, por exemplo, que eu poderia construir uma frase do tipo: a cidade de Itabuna é a terra de Jorge Amado. Olha só, a cidade de Itabuna é a terra de Jorge Amado. Nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, eu estou usando a expressão a cidade de Itabuna. Eu estou especificando que cidade é essa. Nesse caso, você pode achar estranho reconhecer um aposto nessa posição, mas ele é um aposto porque ele está especificando o substantivo cidade. Não é qualquer cidade, é a cidade de Itabuna. Então, nesse caso, é um aposto com função de especificar o termo. Cuidado para você não memorizar que sempre que eu usar uma construção com a preposição e o nome de uma cidade, por exemplo, vai ser um aposto, né? O que eu posso dizer, por exemplo, eu posso criar uma sentença do tipo Casa de Cultura de Itabuna, ou seja, aí eu estou caracterizando a Casa de Cultura, aí eu não estou mais com uma função de aposto. Nesse caso vai funcionar como um adjunto adnominal. Então toma cuidado na hora de reconhecer as funções, ok? Você pode encontrar mais informações sobre o adjunto adnominal na aula sobre esse tema. Bom, aqui agora eu tenho um outro exemplo do uso do aposto, que é quando eu posso fazer uma enumeração ou um resumo. Enumerar é listar, né? Informar uma série de coisas em uma lista sobre algum outro termo da oração. Perceba, temos tudo o que você deseja, 2 pontos. Aí, após esses 2 pontos, eu vou enumerar esses termos. Olha só, conforto, bons preços e serviços de qualidade. Tudo isso que vem em rosa está servindo aqui para enumerar, listar o que é esse tudo. Que tudo é esse? Conforto, bons preços e serviços de qualidade. Poderia acontecer também o contrário, que é utilizar esses elementos anteriormente e depois usar um termo para resumir, que é outra função do aposto, resumir. Eu poderia dizer, por exemplo, conforto, bons preços e serviços de qualidade. Temos
tudo que você deseja. Nesse caso, a palavra tudo ia ter a função de resumir tudo aquilo que foi dito antes. Também seria um aposto com a função de resumir. Existe também um aposto chamado de distributivo. Que aposto é esse? É um aposto que é utilizado geralmente associado aos pronomes demonstrativos, tais como este, aquele, esse. Esse tipo de aposto, quando ele é construído em uma oração, ele é fácil de ser identificado exatamente por conta da presença dos pronomes demonstrativos. Quando eu digo, por exemplo, gosto de 2 escritores, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Este porque escreve poemas, aquele porque escreve romances. Quando eu uso este, eu estou me referindo ao elemento mais próximo. Quando eu uso aquele, é o elemento mais distante. Nesse caso, eu tenho um tipo de aposto chamado de aposto distributivo, que é introduzido mesmo por conta dos pronomes demonstrativos e também acrescenta informações sobre os outros termos. Quando eu digo este porque escreve poesia e aquele porque escreve romances, eu estou acrescentando explicações a outros termos dentro da minha oração. Então é mais uma função do aposto, ok? E para completar o aposto, sabia que ele pode ser expresso, ele pode ser manifestado dentro de uma oração por meio de uma oração inteira, ou seja, você pode ter um período feito com uma oração com valor de aposto. Isso acontece, é só você lembrar qual é a função do aposto que você reconhece. Se eu digo assim, por exemplo, só tenho uma coisa a falar, 2 pontos, que você é tudo para mim. Essa oração, que você é tudo para mim, tem a função de aposto. É bem parecido com essa pontuação aqui, quando a gente coloca os 2 pontos. Nesse caso, eu enumerei com vários substantivos e alguns adjetivos. No caso da oração com valor de aposto, ela precisa ser introduzida por uma conjunção, ou que, ou se, e precisa também, claro, da presença de um verbo, né? Por isso que ela é uma oração, ok? Mas memorize então as funções do aposto, hein? Explicar, especificar, enumerar e resumir, quase sempre com a presença da vírgula. Embora aqui a gente tenha visto com os 2 pontos, as vírgulas serviram para separar os termos dessa enumeração, ok? Mas é sempre bom lembrar a vírgula porque ela ajuda a gente a identificar, porque em boa parte dos usos do aposto, a gente utiliza de fato a expressão entre vírgulas, é o que a gente chama de isolar o aposto entre vírgulas, ok? Espero que você tenha compreendido a função do aposto. Vamos agora estudar o vocativo. Bom, o vocativo não tem uma função sintática necessariamente relacionada a outros termos da oração. Mas ele é um termo interessante para a gente interpelar a outra pessoa, ou seja, para a gente falar com a outra pessoa, chamar alguém dentro de um contexto. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Meninas, venham comigo. Nesse caso, o termo meninas foi usado para fazer um chamado, para chamar alguém dentro da oração, dentro de um contexto, dentro de uma situação de comunicação. Eu também isolo o vocativo com a vírgula. Isso é muito útil nos textos narrativos, nos textos que utilizam diálogo, nos textos dramáticos, porque quando você está se referindo, quando você está falando com outra pessoa, você precisa da vírgula. Perceba o tom de voz. Meninas, venham comigo. Essa entonação precisa ser marcada por um sinal de pontuação, que nesse caso é a vírgula. Perceba a importância da vírgula também no vocativo, hein? Outros exemplos. Amigos, vamos conversar agora. É uma frase afirmativa, finalizada com um ponto, mas eu preciso deslocar a expressão que eu uso para chamar, a expressão do vocativo, que a gente utiliza às vezes em textos religiosos, em textos engraçados, em textos em que a gente precisa fazer o chamado a alguém, a gente precisa recorrer a alguém dentro de um contexto. Nos textos dramáticos, por exemplo, isso pode aparecer com o nome da personagem, quando 2 personagens estão conversando. Eu posso dizer, fulano, venha cá. Fulano, gostaria de falar com você. Todas essas separações dos termos que funcionam como vocativo são marcadas pela vírgula. Amada, posso pegar o seu telefone? A gente também tem uma mudança de entonação, tem um chamado, temos um vocativo. Duda, amanhã você vem à aula? Mais um exemplo de vocativo. Às vezes acontece o vocativo também quando a gente faz uma referência em uma situação para pedir ajuda a alguém. Ó Deus! Ou seja, também é um chamado. Você está fazendo uma recorrência a um uso do vocativo. Lembra sempre então da vírgula, tanto com o aposto
quanto com o vocativo. E não confunde os dois, hein? Porque nos livros esses assuntos muitas vezes aparecem lado a lado. Mas, por favor, não vamos confundir a função de cada um deles. O vocativo tem uma função muito clara, muito bem marcada de interpelar alguém, de chamar alguém para o discurso, para o contexto. E o aposto, claramente, essa função explicativa, essa função de resumir, de enumerar, de especificar, ok? Cuidado para não confundir os dois e fique atento sempre à pontuação. Esses foram os temas da aula de hoje, aposto e vocativo. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada eu mostrei para você um vídeo a respeito de como organizar as peças de roupa para que depois a criança possa guardá-la, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse repertório, mas de forma mais ampla. O que eu estou dizendo? Que quando nós fazemos essas atividades, nós usamos muitas vezes alguns elementos pedagógicos, né? Como coordenação motora ampla e fina, contato visual, segmento de instrução, nomeação. E isso nós não só encontramos nessa atividade, nós encontramos em tudo que nós fazemos. Você imagina se para que a criança adquirisse, né, para trabalhar essas habilidades, eu trabalhasse apenas uma atividade. Então, eu vou trabalhar coordenação motora ampla e fina, contato visual e segmento de instrução, apenas quando nós organizarmos as peças de roupa. Seria muito limitado, né? Seria muito pouco, uma vez que eu tenho esse repertório em muitas outras atividades. Então, muitas vezes é importante a gente entender que nós precisamos trabalhar outras atividades que tenham esses elementos, porque para a criança seria muito cansativo, né? Ela ficaria muito limitada só àquilo, ela não entenderia esse universo, né? Que todo o universo ele é pedagógico, que tudo que nós fazemos tem pedagogia envolvida. Então, o que eu quero dizer para você? Que esse repertório de vestuário, ele não só está na organização das peças, ele também está, né, quando a criança coloca uma roupa no varal, quando a criança vai colocar roupa no varal, eu trabalho todos esses repertórios. Quando a criança faz uma troca de roupa, né, eu também trabalho isso. Quando a criança faz uma dobra, eu trabalho isso. E quando a criança organiza as peças, também nós trabalhamos isso. Então, nós queremos trabalhar isso, né, nesse repertório de vestuário. Então, eu estou dizendo sobre esse repertório de uma forma ampla, dizendo que esses elementos nós encontramos nesses repertórios e que é importante envolver a criança em todas essas atividades. Então, quando nós lavamos uma roupa, nós vamos envolver a criança, né, no colocar essa roupa no varal. Colocar os prendedores, a criança fazer esse movimento, né, de colocar a roupa no varal, a criança conhecer quais roupas que ela está colocando, conhecer cores, né? Eu não vou trabalhar cores com a criança apenas com formas geométricas, dizendo isso é vermelho, isso é amarelo, isso é azul, isso é verde, não. Né? Eu vou ampliar isso para essa criança, para que ela tenha uma visão de mundo, né? Ou seja, inserir ela nesse mundo que ela vive, que tudo isso faz parte do dia dela, do dia a dia dela. Então, quando ela coloca uma roupa no varal, olha lá a camiseta vermelha, a calça verde, a blusa azul, a cueca rosa, a meia preta. Então, eu vou nomeando isso para a criança, essas cores, e vou também, muitas vezes, ajudando a criança, auxiliando essa criança nesse processo de nomeação, nesse processo de identificação. Ah, mas meu filho não é verbal, então como que ele vai saber? Como que ele vai falar o que é azul? Mas ele identifica. Se ele identifica, ele consegue discriminar e entender cores, entende? E aí, quando a criança faz isso, eu lavo roupa todos os dias, então eu vou colocar a criança nessa atividade todos os dias? Não necessariamente. Eu não preciso fazer com que a criança coloque um varal cheio de roupa, mas uma peça, ela acompanhar o processo, ela me entregar os pregadores. Na troca de roupa é a mesma coisa. No processo de troca, além do segmento de instrução,
de nomeação, de contato visual, né, e de coordenação motora, a criança também vai conhecendo o seu próprio corpo, né? Olha, sua perna, seu pé, onde está o seu pé? A meia vai aonde? No pé ou na mão? A meia vai no pé. E com isso nós vamos compreendendo um pouco como essa criança funciona, o quanto ela conhece, né? Eu já vi criança pegando cueca e colocando na cabeça. Ou seja, se ela colocou a cueca na cabeça, é que ela não tinha noção, né, de onde colocava essa cueca. Onde? Em que parte do meu corpo fica a cueca? Que parte do meu corpo fica a meia? Então, esse trabalho, né, de conhecer o corpo na troca de roupa é importante. E quando a criança faz a troca de roupa, ela deixa a roupa lá em cima da cama ou em outro lugar que ela tirou, não deixa? É nesse momento que a gente vai lá junto com a criança, vamos fazer essa dobra para que a gente possa guardar. Veja que interessante. E aí com isso também, né, eu passei a roupa, ok, agora eu preciso organizar, eu vou envolver a criança também nessa atividade. Vejam que esse repertório ele é muito amplo e que o vestuário não está somente nessa atividade de organizar as peças, mas ele está num todo e faz parte do dia a dia da criança. Se a gente não pegar a criança e começar a fazer essas atividades com a criança, né, muito provavelmente essa autonomia vai vir muito tardia ou muitas vezes nem vai vir. Ela vai ficar um adulto dependente de que alguém coloque a cueca, coloque a calça, porque ela não sabe colocar. E não adianta você ficar dizendo, coloca a calça, se ela não sabe o que é calça, se ela não sabe onde ela coloca a calça, né? Que a calça precisa passar pelas pernas para depois ela subir até o quadril. Se ela não sabe isso, ela não vai conseguir realizar. Ela vai sair da atividade, ou ela vai jogar a calça no chão, ela não vai fazer. Então, por isso que eu digo, vamos fazer essas atividades num passo a passo, vivendo um dia com a criança de cada vez, acompanhando esse processo evolutivo dessa criança frente às atividades de vida diária, né? Olhando, observando o quanto a criança tem essa proatividade de pegar uma peça ou não. A autonomia é um processo e muitas vezes demoram alguns anos. Para algumas crianças, 5 anos, para as outras 10, para outras 15 e para outras uma vida inteira. Vejam que eu mostro para vocês o dia a dia, né? O que eu faço com o Augusto e o que o Augusto já consegue fazer sozinho, mas eu não esperei o Augusto ter autonomia para fazer os vídeos, né? Eu estou no processo junto com você que está me assistindo em casa. Nós fazemos junto, né? Nós falamos das nossas angústias, das nossas dificuldades, nós compartilhamos isso com o outro, por quê? Porque é importante, né? Quando eu compartilho esse outro que já está num outro processo, num outro patamar, num outro nível de autonomia com essa criança, muito vai me ajudar, vai me orientar. Então é importante conversar com outros pais, é importante conversar com o professor, quem é essa criança, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe, senão a gente sempre fica esperando que alguém faça para a criança ou, né, que a criança já saiba fazer. Porque quando é a nossa vez de ensinar, a gente começa a perceber o quanto isso dá trabalho, né? O quanto esse processo, ele muitas vezes ele é lento, mas não tem importância. Nós não estamos trabalhando aqui com uma meta que, olha, tem que ser rápido, tem que ser em um mês. Não, nós estamos trabalhando com uma criança. E a criança, ela tem um funcionamento. Nós respeitamos o seu funcionamento, mas nós vamos avançando com ela. Então, que você possa, né, entender todo esse conjunto que eu trouxe hoje sobre os vestuários, né, sobre as peças, em quais momentos, onde elas vão, onde elas estão, onde nós vamos colocar, para que a gente possa ter um olhar amplo. Porque senão, hoje a Patrícia fez um vídeo da peça, então eu vou fazer com meu filho hoje, mas aí depois eu não faço mais. E aí eu não consigo ter uma visão macro de que isso não está só na peça, isso está no corpo. O meu primeiro ambiente não é a minha casa, o meu primeiro ambiente é o meu corpo. E qual é a relação que eu tenho com esse corpo? O quanto eu conheço desse corpo? É o que eu quero primeiro dessa criança.
E aí depois eu vou trazendo essa criança para o varal, para organizar, para se trocar, para fazer a dobra e também para lavar, porque se ela sujou, eu vou lá, vamos junto lavar, ensinar ela a lavar, para que essa autonomia seja plena e completa. Bom, hoje o Augusto não está comigo, né? Eu quis trazer um pouquinho desses repertórios que eu acho que é importante. Às vezes a gente fazer algumas pausas e conversar um pouco sobre isso. Eu espero, né, ter contribuído contigo na vida diária do seu filho e na sua vida diária também. Eu estou à disposição na divisão técnica lá na Secretaria da Educação. Qualquer dúvida, eu quero compartilhar algo com a Patrícia ou com o professor do AEE que está te acompanhando nesse momento, com o estagiário, fique à vontade, tá? Bom, eu te espero na nossa próxima atividade e muito obrigada pela sua participação. Até já! Bom, turminha, o programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã a gente se encontra às 9 da manhã e eu espero vocês. Até lá! Tchau, tchau!